Olá pessoal, então, professor Rafael aqui, estamos aqui para mais uma aula de Excel e vamos trabalhar um conteúdo bem avançado hoje, que é o Power Query. Possivelmente vocês já ouviram falar em Power Query, que é uma ferramenta do Excel muito interessante para você fazer análise de dados. E hoje nós vamos fazer aqui uma atividadezinha, vocês vão me acompanhar aí no vídeo. Então, nós vamos fazer uma atividade de conciliação de tabelas. Nós vamos comparar duas tabelas. Vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui relatório financeiro e uma pastinha com lançamentos contábeis. Dentro dessas pastinhas, eu tenho um arquivo normal, arquivo de texto. Vou abrir ele aqui. Aqui eu tenho um arquivo de texto. Então, ele tem alguns dados aqui, várias linhas de dados, que são lançamentos. Lançamentos que o pessoal do contábil, da contabilidade, fizeram durante um período de tempo. Na outra pastinha eu tenho o relatório financeiro, que é o pessoal lá do financeiro, do escritório financeiro, também fizeram o mesmo lançamento das notas, valores. Vou abrir ela aqui. Então nós temos aqui vários dados que foram lançados. E aí qual que é a ideia? A gente utilizar o Power Query para poder comparar os dois lançamentos, ver se eles têm alguma divergência, ver se está tudo igual. Então, esse que é o nosso objetivo, fazer uma conciliação desses lançamentos. E para isso, nós vamos usar o Power Query do Excel. Vou abrir aqui uma folha do Excel nova, uma folha limpa, e através dela a gente vai abrir o nosso Power Query. Vou arrastar aqui para o lado. E aqui nós temos a nossa folha em branco do Excel. Para iniciar o Power Query, nós vamos aqui no menu Dados. E aqui nós temos várias opções para trabalhar com dados dentro do Excel. E uma das opções para trabalhar com dados é justamente o aplicativo Power Query. O Power Query ele é um aplicativo dentro do Excel. Um aplicativo dentro do Excel que também ele está presente em outros softwares da Microsoft, como por exemplo o Power BI. Power BI também tem lá o Power Query dentro dele, para fazer o tratamento de dados, limpeza de dados. Então, cliquei aqui na iniciar Power Query, ele já vai iniciar aqui o aplicativo para mim. Observe que o Excel ele vai continuar aqui atrás e o Power Query vai iniciar aqui na frente. E ele vai iniciar aqui para nós. O Power Query, observe que ele é um aplicativo dentro do Excel. O Excel continua ali atrás, ó. Ele abre essa nova janela, mas o Excel continua lá. Então, o objetivo do Power Query é fazer o tratamento de dados. Nós temos ali uma tabela com vários dados, então você pode fazer limpeza nesses dados. Retirar linhas que estão em branco, retirar linhas que estão com erro, colunas que estejam com erro e assim por diante. Então, aqui no nosso Power Query, uma primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhadinha aqui nessas abas, aqui em cima. A primeira aba que eu tenho aqui, de funcionalidade, é a aba Página Inicial. Nessa aba Página Inicial, eu tenho algumas funcionalidades, como ver a propriedade do arquivo, que eu estou editando naquele momento, abrir um editor avançado, escolher colunas. Aqui eles estão apagadinhos porque eu não tenho nenhum arquivo ainda aberto dentro dele. Assim que eu importar um arquivo para cá, esses botões vão funcionar daí, vão ficar ativos. Depois nós temos aqui escolher colunas, remover colunas, e cada uma delas tem várias funcionalidades dentro, e assim por diante. Dividir coluna, agrupar colunas. Então essa é uma guia que é vamos dizer assim, é um resumo. Os aplicativos da página inicial é um resumo das funcionalidades. Depois eu tenho aqui transformar. Nesse transformar aqui é que a gente utiliza a maioria dos ícones, a maioria das funcionalidades do Power Query. Nós temos aqui transformar colunas em linhas, detectar os tipos de dados que você tem lá na sua tabela, inverter linhas, transpor de linha para coluna, de coluna para linha, e assim por diante. Dividir coluna, você tem lá uma coluna que tem várias informações, nome e sobrenome, por exemplo, ou nome e CPF na mesma coluna. Você pode dividir isso em colunas separadas. Então, o Power Query ele nos possibilita diversas formas
de tratamento de dados, diversos recursos para tratamento de dados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar lá uma fonte para nós, importar lá um daqueles arquivos que a gente viu. Aqui nós temos lançamentos contábeis e nós temos relatório financeiro. Vamos trabalhar primeiro aqui com lançamentos contábeis. Então, lá no Power Query, eu venho aqui no canto superior direito em nova fonte. Clico aqui em nova fonte, vou nessa opção do arquivo e o nosso arquivo ele não está num formato de Excel. Nós vamos escolher pasta, porque ele está dentro de uma pastinha lá já separado. Então, eu vou escolher essa opção pasta. Vou navegar até lá onde está o meu arquivo. No meu caso aqui ele está na página inicial. Vou dar 2 cliques aqui. Vou clicar uma vez em uma das pastas. Vou importar uma só por enquanto. Só lançamentos contábeis. Então, clico em cima dela. Ela vai selecionar e eu vou clicar em abrir. E aí o próprio Power Query vai fazer o trabalho de desenhar o caminho aonde ele vai buscar os dados. E os dados que virão aqui para dentro são justamente aqueles que nós temos lá naquele arquivo de texto que eu mostrei agora há pouco no início da aula. Então veja bem, ele abriu essa janela aqui para nós, onde ele traz um resumo dos dados, são informações básicas sobre aquele arquivo de texto. Então, o tipo de arquivo é um arquivo de texto, o nome do arquivo chama-se lançamentos, a data do acesso 12 de 12 de 2023 e assim por diante. São informações básicas. Então eu sei, esse arquivo mesmo que eu quero. Então eu vou clicar aqui nesse botão transformar dados. Clicando em transformar dados, ele vai fazer a leitura dos dados e me trazer agora aqui, já no modo de edição. A partir de agora eu já posso editar, posso excluir alguma coluna dessa, mas ainda aqui é o resumo. Aqui ainda é o resumo dos dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar na primeira coluna, essa que tem as 2 setinhas para baixo, é justamente onde estão os dados. As demais aqui são só informações ainda sobre o nosso arquivo. Vou clicar aqui uma vez e com o botão direito do mouse, eu vou clicar em cima do título. E aí, como eu tenho selecionado essa primeira coluna, eu vou remover outras colunas. Clicando em remover outras colunas, essas demais colunas aqui, que só tem apenas informações sobre o arquivo, não são ainda os nossos dados estão aqui nessa primeira coluna. Então, vou remover outras colunas, porque a primeira minha está selecionada, aí o Power Query vai manter somente ela. Clico em remover outras colunas e mantive aqui somente a primeira. Agora sim, o que eu vou fazer? Vou clicar nessas 2 setinhas para baixo, combinar arquivos. Clicando aqui, o Power Query vai fazer o trabalho de analisar os dados e vai trazer ele num resumo, numa tabela para nós aqui. Conectando, então nesse momento ele está conectando lá a fonte de dados e aqui já temos um resumo dos dados. Essas linhas que aparecem aqui são justamente as linhas lá do nosso arquivo de texto. Vou abrir novamente aqui. Então, esses dados aqui são os dados que o Power Query está trazendo para nós lá dentro do Excel. Então, aqui, beleza, o que a gente tem que ter atenção? Dá uma olhadinha nos dados, sempre quando você vai abrir os dados, você dá uma olhadinha e vê se está aparecendo tudo normal. Por quê? Pode haver um problema de arquivo, problema de codificação, o tipo de codificação. Se no nosso caso estivesse aparecendo aqui os nomes diferentes, com erros, a gente poderia vir aqui e escolher um tipo de codificação que mais se adequasse para os dados ficarem legíveis. No nosso caso aqui, deu tudo certo, então o que a gente precisa fazer aqui agora é clicar aqui nesse botão OK. Vamos clicar aqui em OK e aí o Power Query vai fazer o trabalho de deixar os nossos dados já numa forma de editar. Naquela primeira tela ali é só um resumo dos dados para a gente ver como ele ia ficar. Agora sim, o Power Query já trouxe aqui os nossos dados, já todos distribuídos em colunas.
Vamos olhar aqui para a direita, nós vemos que tem mais colunas. Então, temos aqui na última coluna centro de custo de crédito, centro de custo débito, conta de crédito, contra débito e assim por diante. Valor e assim por diante. Um primeiro trabalho que nós temos que fazer aqui é ver se o cabeçalho já está posto aqui nos títulos. Porque muitas vezes o cabeçalho do texto, principalmente quando a gente pega uma tabela do Excel, uma tabela já os dados dispostos no Excel, nesse caso aqui a gente pegou um arquivo de texto, aquela primeira linha do cabeçalho geralmente vem aqui, como se estivesse fazendo parte dos dados. E aí a gente tem que vir nessa opção aqui em cima, usar a primeira linha como cabeçalho. Nesse caso aqui, o arquivo de texto, o Power Query já identificou que a primeira linha que estava em cima já era o cabeçalho. Então ele já colocou aqui como cabeçalho, já tem o nome dos cabeçalhos, então está tudo certo. Não precisamos transformar a primeira linha em cabeçalho. A primeira linha do arquivo já se tornou cabeçalho aqui, colocado automaticamente pelo Power Query. Então, essa primeira fase, a gente importou os dados, fizemos aqui um resumo, né? Um resumo dos dados. Ele traz ali na primeira tela as informações sobre o arquivo. E agora a gente já entrou na parte de edição dos dados. A primeira coisa que a gente observa é que nessa coluna chamada histórico, nós temos aqui faturamento cliente, aí você tem o nome do cliente. Também nós temos aqui nota fiscal, e ao mesmo tempo temos uma data de lançamento. Então nós temos aqui 3 informações numa mesma coluna. E nós vamos precisar dividir essas informações em colunas separadas. Nome do cliente, número da nota fiscal e data. Aqui nós temos uma data de lançamento e aqui nós temos a data da nota. Então, nós vamos precisar dividir isso. Uma primeira coisa que a gente pode fazer aqui também é remover linhas que estejam com erros ou linhas que estejam vazias. E nesta opção aqui de filtro, nós podemos clicar nessa setinha e vamos aqui, remover vazios. Vamos clicar uma vez aqui, remover vazios, porque daí ele vai olhar todas as linhas que estiverem vazias e vai remover. Uma outra coisa que podemos fazer também, nós podemos fazer isso clicando aqui em cima do título, em cima do nome da coluna, com o botão direito do mouse. Dessa vez agora não é aqui na setinha, é aqui direto em cima do título. Clica com o botão direito do mouse e vamos aqui embaixo em remover erros. É importante fazer isso sempre com os dados que você tem, porque se tiver linhas com erros, você já vai conseguir, nós já vamos conseguir limpar os nossos dados. Então, agora nós temos que tratar esses dados aqui. Nós temos 3 informações numa mesma coluna. Então, o que eu posso fazer? Selecionar a coluna, venho aqui na guia página inicial e nesse ícone dividir colunas. Vou clicar em dividir colunas, eu tenho várias opções aqui para dividir coluna, mas de início eu vejo que eu posso usar a divisão por delimitador, porque daí eu posso usar um delimitador que esteja visível aqui dentro dos meus dados. Nós vamos fazer isso. Vamos escolher aqui personalizado. E aí, quando eu olho aqui para os dados, está escrito assim, faturamento cliente, 2 pontos. Aí tem o nome do cliente. Depois eu tenho nota fiscal, NF, 2 pontos, e tem o número da nota fiscal. Então, eu vou usar justamente um delimitador que está se repetindo em toda a coluna. E um primeiro que está se repetindo aqui seria a palavra cliente, 2 pontos. A palavra cliente, 2 pontos, eu vejo que ele está em toda a coluna. Então, já vou separar aqui. Vou escrever aqui cliente, 2 pontos, e vou clicar em OK e vamos ver o que acontece. Ora, veja, ele separou a palavra faturamento. Veja que a palavra cliente, 2 pontos, sumiu. Ela desapareceu. Por quê? Porque a gente usou ela como um delimitador. Agora eu tenho aqui o nome do cliente, o número da nota fiscal e a data. Vou continuar dividindo, separando esses dados em colunas separadas. Então, mesma coisa, seleciono aqui a coluna,
vou em dividir coluna, por delimitador, vou aqui e escolho personalizado, e aí, depois do nome do cliente, o que eu tenho aqui? NF, dois pontos. Então, eu vou usar justamente esse NF, dois pontos. Veja que tem um espaço também entre o nome do cliente e o NF. Então, eu vou usar esse espaço também como delimitador. Então, dou um espaço, escrevo NF do jeito que está lá, coloco dois pontos e dou mais um espaço. Então, o meu delimitador será o espaço, o NF, o dois pontos e o espaço também que tem após o NF. Tudo isso aqui vai ser usado como delimitador. Então, a nova coluna que vai ser criada vai ser criada sem esses dados que eu coloquei aqui. Sem o espaço, sem a nota, o NF e sem o dois pontos e o espaço na frente. Ele vai simplesmente desaparecer e vai ficar só os demais dados em colunas separadas. Vou clicar em OK novamente e vamos ver o que acontece. Então, aqui nós temos já uma coluna separada com os nomes. E falta separar mais uma vez, porque a gente ainda tem agora o número da nota fiscal e a data na mesma coluna. Vou fazer o mesmo processo, vou lá em cima em dividir colunas, por delimitador. E agora, qual que é o nosso delimitador? O que que tem entre o número da nota fiscal e a data? Um espaço. Então, eu vou usar personalizado novamente e vou usar um espaço. Vou dar um espaço aqui e vou clicar em OK. Muito bem, clicando no OK aqui, agora a gente já tem todos aqueles dados que estavam numa mesma coluna, agora está em coluna separada. Nós temos três dados, então, nome do cliente, a número da nota fiscal e data do lançamento da nota fiscal, data da nota fiscal, data de emissão da nota fiscal. Então, o que eu posso fazer aqui? Essa coluna de faturamento, ela serviu só para a gente tirar a palavra faturamento. Então, a gente não precisa mais, podemos até remover essa coluna. Vou clicar com o botão direito, vou na opção remover. Aqui, o nome do cliente, vou renomear para cliente. Aqui, nota fiscal, vou escrever aqui nota fiscal. E nessa coluna aqui, vou remover simplesmente, vou nomear simplesmente para data. Na hora que você vai fazer esses nomes, colocar esses nomes, é muito importante você prestar bastante atenção como você está escrevendo. Porque depois, na próxima fase, na hora de você fazer a conciliação, a comparação entre as tabelas, colunas que tenham os mesmos dados precisam necessariamente ter exatamente o mesmo nome. Aqui eu escrevi nota fiscal iniciando em maiúsculas. Então, lá na minha outra planilha, na minha outra tabela, a minha coluna de nota fiscal, que serão as mesmas notas, apenas lançado por um outro departamento, precisa também ter o mesmo nome na coluna, exatamente o mesmo nome. Beleza, feito isso, dividimos aqui a nossa tabela, já deu uma melhorada. E agora a gente precisa dar uma olhada se os dados de cada coluna estão no formato correto. Por exemplo, aqui é nome e eu tenho aqui ABC. Isso significa que o Power Query está dizendo que esses valores que tem nessa coluna, ele é um formato de texto. E está correto, realmente é um formato de texto. Aqui ele também identificou que é data, está correto. Aqui 1, 2, 3 é um formato de número, está correto. Formato de data. Aqui formato de decimais, tudo bem, está certo também. E sempre olhar no formato que o Power Query colocou, porque muitas vezes você pode ter lá números e estar no formato de texto. Então você vai clicar aqui em cima e vai escolher a opção correta para aquele tipo de dados. Então, nessa primeira fase dos lançamentos contábeis, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em fechar e carregar para, e vamos apenas criar uma conexão. Nessa janelinha que aparece, você tem se você quer criar uma tabela com aqueles dados, se você quer criar uma tabela dinâmica, quer criar um gráfico dinâmico ou apenas conexão. Vamos marcar essa opção apenas criar conexão. O que é criar apenas conexão? Você vai criar dentro da memória do Excel, do Power Query,
uma conexão com aqueles dados lá do nosso arquivo de lançamentos contábeis. Ou seja, ele está criando uma conexão com esses dados, com esse arquivo. Se houver uma alteração nesse arquivo, também será alterado aqui no Power Query. Então, apenas criar conexão. Não vamos criar nenhuma tabela por enquanto. Apenas conectar os dados. Vou clicar em OK. E ele já vai me dar um resumo aqui do lado, que nós temos uma conexão. Beleza, vamos fazer a mesma coisa agora com outro arquivo. Vou abrir novamente o Power Query aqui, iniciar o editor do Power Query, e vamos fazer o tratamento agora com outro arquivo. Mesmo procedimento, mesmos passos. O nosso arquivo de lançamento contábil está aqui. E vamos agora aqui no canto superior direito e vamos trazer agora os dados do nosso outro arquivo. Vou escolher pasta. Ele vai abrir aqui o nosso Explorer. Na primeira vez eu fiz lançamentos contábeis. Agora eu vou fazer o mesmo processo com relatórios financeiros. Vou clicar em abrir. Ele vai seguir o mesmo processo, vai trazer um resumo dos dados. Vou clicar aqui em transformar dados. Ele vai trazer aqui o resuminho novamente, mesmo processo. Vou escolher aqui a primeira coluna, onde tem essas duas setinhas, onde tem o desenho aqui da tabela. Clicar com o botão direito do mouse e vou em remover outras colunas. Para essas colunas que eu não vou precisar, que são apenas resumo dos dados, ela já vai remover e vai deixar só minha primeira coluninha. Vou clicar aqui agora nessas duas setinhas, combinar arquivos. E aí o Power Query já vai trazer uma tabelinha, uma prévia da tabela que tem os dados lá no nosso arquivo de texto. Então, vou voltar lá enquanto o Power Query faz isso. Nós estamos trabalhando agora aqui com os relatórios financeiros. Esse arquivo aqui. Dentro dele tem vários lançamentos. É esses dados que nós vamos trabalhar, vamos olhar como que ele está. Então, o Power Query trouxe aqui o resumo dos dados. Eu vou olhar aqui se está tudo certo, se está mostrando de forma correta. No nosso caso está. Vou apenas clicar aqui em OK. E agora ele vai fazer o carregamento dos dados direto dentro do Power Query. Muito bem, então ele já trouxe aqui. Observa que diferente lá do outro arquivo, aqui as nossas colunas não vieram com os nomes. Então o que nós vamos fazer? O nome da coluna, na realidade, está na linha 5 aqui. Então vamos remover essas primeiras linhas. Vamos remover elas. Como que eu faço para remover? Clico aqui e vou em remover linhas. Aqui em remover linhas, eu vou nessa primeira opção, remover linhas superiores. Em algumas versões vai estar escrito remover linhas principais. Então eu clico aqui, ele vai abrir aqui uma pequena janelinha para eu configurar a remoção das linhas. Ele vai perguntar quantas linhas superiores você quer remover. No nosso caso, a gente quer remover a linha 1, 2, 3 e 4, porque a 5 já é o nosso cabeçalho. Então eu vou remover 4 linhas e vou clicar em OK. O Power Query já vai remover as linhas que não me serviam. E agora observe que nessa primeira linha, é aquele caso que eu comentei no arquivo anterior, nós vamos usar essa opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Vou clicar aqui, e aí o nosso cabeçalho agora já aparece aqui em cima no título. E aí vamos fazer aquele processo, vou olhar aqui se nós não temos linhas vazias, vou clicar aqui, vou clicar mais uma vez com o botão direito do mouse agora em cima do título da coluna, e vou em remover erros. Beleza, essa é uma primeira limpeza básica que a gente deve fazer. E agora vamos olhar se os dados estão de forma correta, com o formato correto. Aqui de cara a gente vê nota fiscal, ele está ABC. E na verdade nós temos números. Isso significa que se está ABC, ele está em formato de texto. Aqui está ABC, texto. Mas vamos transformar então em números. Clico aqui e vou em número inteiro. Agora, o Power Query já entende o nome das nossas notas fiscais como número. Aqui eu tenho números decimais, ele também está em texto, então vou transformar em decimal. Aqui as datas também estão em texto, vou transformar em data.
Essa primeira coluna, a gente tem a série da nota fiscal, também é números, então vou transformar em número. E assim eu vou olhar aqui as demais colunas. Nome do cliente é em formato de texto mesmo, está correto. Aqui o vencimento, formato de data que nós transformamos. E o nome do vendedor está em formato de texto, então está correto. Essa é a última coluna. Então, uma vez feito aqui, alterado o tipo de dados, alterado o formato dos dados, já está tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos linhas com erros. Essas linhas com erros, vamos tentar tirar ela por aqui pelo remover erros. Agora sim, nossas linhas com erros já saíram. O que nós fizemos? Clicamos com o botão direito do mouse e viemos na opção remover erros. E aí o Power Query vai olhar linha a linha, se tem linhas com erros, e ele vai remover. Então, agora vamos fazer o mesmo processo. Esse aqui os dados eram menores, a gente não precisou dividir colunas ou ajuntar colunas, então tinha menos dados. O que nós vamos fazer? Criar também uma conexão lá com os nossos dados, lá no arquivo de texto. Vou aqui em fechar e carregar, clico no botãozinho embaixo, na setinha, e vou aqui em fechar e carregar para. Ele vai abrir aqui uma janelinha, perguntando para a gente se a gente quer criar uma tabela, gráfico dinâmico, mas a gente quer apenas criar uma conexão com os dados originais. E agora aqui ele vai me mostrar consultas e conexões. E aqui embaixo já estão os nossos dois relatórios, o lançamento contábil e o relatório financeiro. E agora, através desses dois dados, eu posso fazer por aqui acrescentar uma consulta, criar a tabela para a gente fazer a conciliação, ou eu posso ir lá no Power Query. Então, mas aparece aqui. Se não tivesse aparecendo essa janela, eu deveria abrir lá o meu Power Query, iniciar editor de Power Query. Aqui estão os nossos dois lançamentos que nós já trabalhamos, já tem a planilha trabalhada aqui. E eu posso começar de um deles, pode ser o primeiro ou o segundo. Vou começar aqui do primeiro e vou selecionar ele e vou lá em cima no menu Página Inicial e venho aqui em Acrescentar Consultas. Então, vou acrescentar consultas. E vou acrescentar consulta como novas, ou seja, vou criar mais uma tabelinha aqui embaixo com o resumo das duas tabelas. E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante, que é eu definir, criar uma coluna nos meus dados para eu dizer a origem dos dados. Porque depois que eu juntar esses dados numa tabela, vai ficar mais difícil de eu saber de qual arquivo são esses dados. Então, vou clicar aqui no primeiro e vou acrescentar uma coluna. Vou acrescentar uma coluna e nessa coluna, cada linha vai ter o nome da origem do arquivo. No nosso caso aqui, vamos fazer primeiro lançamentos contábeis. Então, o que eu vou fazer? Clico aqui em uma das colunas e vou aqui no menu adicionar coluna e vou usar essa opção aqui, ó, coluna personalizada. Clico em coluna personalizada, vai abrir para mim uma janelinha e eu vou escrever aqui o nome da coluna. Vou chamar de origem, porque o objetivo é dizer em cada linha da tabela de qual tabela, de qual arquivo é aquela linha. Vou escrever aqui, no nosso caso, estamos fazendo com o contábil primeiro, vou escrever contábil. Essa parte aqui é muito importante, não pode faltar, porque na hora de você conciliar, juntar os dados, você precisa saber de qual origem, de qual relatório é cada linha da tabela. Depois, no final, vou mostrar novamente o porquê nós fizemos isso aqui. Vou clicar em OK, vou voltar aqui e fazer uma alteração, porque eu esqueci, acabei esquecendo de fazer da forma correta. Eu preciso colocar isso entre aspas. E agora sim, eu vou ter aqui uma coluna no final escrito contábil.
Então, todos esses dados aqui eu sei que agora que é do relatório contábil. Vou fazer a mesma coisa com o relatório financeiro. Clico em uma das colunas, vou em adicionar coluna, uma coluna personalizada. Aqui, o mesmo nome da coluna eu tenho que colocar nos dois arquivos, origem. Aqui, entre aspas, vou escrever contábil não, agora financeiro, né? Financeiro. Então, cada linha de dados do relatório financeiro vai trazer no final a palavra financeiro, para identificar que aquela linha é do relatório financeiro. Então, eu tenho aqui, tanto no relatório financeiro, uma coluna chamada origem, e também no relatório de lançamentos contábeis, no final tem uma coluna chamada origem. Observe que o nome origem tem que ser exatamente igual nas duas colunas, nos dois relatórios. Muito bem, feito essa parte, agora sim vamos acrescentar consulta. A gente vai juntar esses dados numa mesma tabela. Posso começar tanto de lançamentos contábeis quanto de relatório financeiro. Venho aqui na guia página inicial, nesse botão fechar e carregar para. Então vou aqui agora acrescentar consulta. Venho aqui nesse menu página inicial, acrescentar consultas. Acrescentar consultas como novas, porque eu vou criar aqui uma nova tabelinha com todos os dados. Ele vai abrir essa janela, eu tenho apenas duas tabelas, vou deixar marcada essa opção. Eu estava clicado aqui no relatório financeiro, então ele já traz aqui a primeira tabela como relatório financeiro. E a segunda tabela que eu quero acrescentar é o de lançamentos contábeis. Então, são duas tabelas, relatórios financeiros, lançamentos contábeis. Vou clicar em OK. E aí, ele me traz aqui uma nova tabela agora com os dados dos dois relatórios. Então, vou checar aqui em cima se estão todos os meus dados. Vou dar uma olhada, nota fiscal, tenho ali, data, conta débito, conta custo débito, série de nota fiscal, vencimento, vendedor. Aqui observa que esses dados estão vazios. Por quê? Porque os dados da nossa primeira tabela, ele realmente não tinha vencimento, não tinha vendedor. Então, essas primeiras linhas é da tabela que não tinha essas colunas. Então, lá para baixo já vai começar os dados da segunda tabela, do segundo arquivo. E aí sim, essas colunas estarão preenchidas. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Nós temos que levar esses dados para uma tabela, para a gente fazer uma comparação. Vou renomear aqui para conciliação. Você pode colocar qualquer outro nome, que fique fácil de você identificar. Então, aqui agora, nessa terceira tabela, eu tenho os dados de todas as duas tabelas. E aí, o detalhe interessante, vou mostrar lá a coluna origem que nós criamos. Esses primeiros dados, agora eu sei que eles são do relatório financeiro. E lá para baixo, depois, começam os dados do relatório contábil. Agora, com os dados já conciliados, vou clicar aqui em página inicial e venho aqui fechar e carregar para. Quando eu clico em fechar e carregar para, vai abrir uma janelinha dizendo se eu quero criar uma tabela dinâmica. Eu quero agora, nesse momento, criar uma tabela. Ele vai abrir aqui uma nova aba do Excel com a tabela com os meus dados, vai ser transportados para lá. Vou clicar em OK. Então, aquela terceira tabela conciliação já vem aqui agora no formato de tabela do Excel. E a partir daqui agora vou fazer a minha comparação através de tabela dinâmica. Clico aqui em qualquer lugar da minha tabela, vou no menu inserir, no botãozinho, o primeiro botão aqui, tabela dinâmica, vou clicar nele, ele vai perguntar se eu quero criar uma nova planilha ou uma planilha já existente. No meu caso, eu quero que crie uma nova planilha, vou deixar marcado nova planilha e vou clicar em OK. Então, ele abre aqui a nova planilha para mim, vou renomear isso aqui como dinâmica. E vou montar aqui a minha conciliação, minha comparação de dados.
Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar nota fiscal em coluna, em linha, no campo linhas. E aí elas vão aparecer aqui, linha a linha. E agora eu preciso na frente aqui os dados lançados pelo departamento financeiro e também os dados comparando na segunda coluna do departamento contábil. Então, vou montar aqui a minha tabela e vou colocar aqui minha coluna origem, vou colocar em colunas e valor das notas, vou colocar no campo valores. E agora eu já tenho aqui os dados do departamento contábil e do departamento financeiro. E aí fica mais fácil agora da gente fazer a comparação entre os dados. E uma primeira coisa que eu posso fazer aqui é usar a formatação condicional para me mostrar visualmente essa terceira coluna aqui não importa para nós, a coluna de total geral. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui em Design e nesse botão Totais Gerais, vou desabilitar tanto para linha quanto para colunas. Então, agora nós temos nossos dados já dispostos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a função se para a gente fazer a comparação dessas duas colunas. Se o valor que está aqui em B5, se B5 for igual ao valor que está em C5, vamos fazer a comparação dessas duas células lado a lado, então ele vai me trazer a palavra igual. Se não for igual, vamos escrever aqui diferente. Ele vai me trazer a palavra diferente. Então, estamos fazendo a comparação entre essas duas células, porque uma foi lançada pelo departamento contábil e a outra foi lançada pelo departamento financeiro. O nosso objetivo é testar, fazer a conciliação, ver se os dois valores vão bater. Então, aqui no primeiro, a gente vê que está certo. Vou dar um duplo clique para essa fórmula replicar lá para baixo. E aqui a gente já viu umas primeiras diferenças, né? Aqui nós temos o valor de 3,98, 23,98 e aqui foi lançado 22,98. Aqui nós temos o valor de 3,5, lançamento pelo contábil, e no lançamento financeiro 3,6. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma conciliação, uma comparação entre lançamentos feitos por departamentos diferentes. Então, esse era o nosso objetivo, fazer aqui a comparação. Utilizamos aí os recursos do Power Query, fizemos um pequeno tratamento de dados para poder os nossos dados ficarem comparáveis entre si e montamos depois a nossa tabela dinâmica e finalmente usamos aqui a função C, na condicional C, para comparar lado a lado os dois valores. Pessoal, então essa foi a nossa aula trabalhando com Power Query. Nós fizemos aqui um trabalho relativamente simples, mas já é um trabalho já de profissional. Se você conseguir fazer isso, veja essa aula várias vezes. Você fazendo isso, você vai com certeza já está bem adiantado aí no tratamento de dados, na conciliação de valores, conciliação de tabelas. Tá joia? Então a gente vê na próxima aula, vamos trabalhar na próxima aula com mais uma atividade de Power Query.